Hoje nós vamos falar sobre os princípios básicos do emagrecimento e a lógica do emagrecimento, porque existe uma lógica por trás do emagrecimento que realmente é um sucesso, aquela pessoa que consegue emagrecer e mantém isso para a sua vida. Eu sou Jaciara Petri, nutricionista. Se você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal, já deixe seu like e assista esse vídeo até o final. Com relação ao emagrecimento, a questão é muito lógica. A gente precisa ter em mente que no nosso organismo tudo precisa estar em equilíbrio, tudo precisa estar em harmonia. E a primeira questão que eu preciso avaliar é que se eu me alimentei mais do que o meu corpo precisava, esse estoque que foi consumido a mais vai se transformar em gordura, ele vai ficar armazenado no nosso corpo. Isso acontece porque eu comi, me alimentei mais do que eu estava precisando no momento. Isso é 90% dos casos. 90% dos casos acontece dessa forma, a pessoa se alimenta mais do que ela precisava e 90% das vezes são alimentos que não são de qualidade, são alimentos com calorias vazias, açúcar, por exemplo, ou álcool, e são alimentos que você vai ingerir e na sequência você já vai sentir fome, porque eles não vão te preencher, eles não vão te manter saciado. Na maior parte das vezes, o emagrecimento não se mantém ou não acontece devido a isso. A ingestão de calorias é maior do que o que meu corpo está gastando ou daquilo que eu estou precisando no momento. Salvo as exceções de pessoas que, por exemplo, já fazem estratégias nutricionais há muito tempo, já vivem em dieta há muito tempo, essas pessoas vão fazendo com que o organismo se mantenha acostumado com aquelas estratégias. Então é necessário fazer modificação das estratégias para que o corpo continue recebendo estímulos novos e emagrecendo, mas esses casos são as exceções. E além dessas exceções, nós temos as pessoas que estão intoxicadas, que estão inflamadas, aquelas que comeram tantos alimentos tóxicos ao longo da vida, se inflamaram tanto, se intoxicaram tanto que elas estão com sobrecarga de toxinas no organismo delas. Essa sobrecarga de toxinas faz com que o sistema de detox daquela pessoa não funcione, então ele fica mais lento, ele não consegue jogar para fora essas toxinas que estão circulantes ali. E essa sobrecarga de toxinas circulantes faz com que a pessoa possa ter outras alterações no seu organismo, alterações metabólicas, como alterações hormonais. Precisamos ter em mente que fazer algo radical, retirar toda a comida de uma vez só, parar de comer ou fazer refeições à base de shakes, vitaminas, isso não faz o menor sentido, só vai fazer com que você recupere esse peso perdido muito mais rápido. Então, o emagrecimento, para ele ser seguro, ele precisa ser eficiente, ele precisa ser devagar, não é rápido, você não vai emagrecer tudo que você quer de uma vez só. Você vai reduzindo aos poucos a quantidade de alimentos ingeridos, você vai retirando os alimentos que são mais inflamatórios e não vai substituindo por industrializados. Isso tudo vai fortalecer o seu emagrecimento e prevenir de reações contrárias, ou seja, o efeito sanfona, o efeito platô. Então você precisa ter em mente que fazer algo radical para secar o seu corpo e depois fazer algo mais leve para manter é uma tremenda armadilha. Tudo aquilo que você excluiu demais por certo tempo, vamos falar das pessoas que, por exemplo, substituem refeições por shakes. Tudo aquilo que ela reduziu naquele período, quando ela voltar a ingerir alimentos, por mais que sejam alimentos saudáveis em menor quantidade, o corpo vai tender a armazenar aqueles alimentos que ele não via há muito tempo. Então não faz sentido a gente ficar fazendo esse tipo de alimentação. Não tem lógica nessa estratégia. A outra coisa que precisamos ter em mente é que não podemos confundir ansiedade com fome. Uma coisa diferente da outra. As pessoas confundem a ansiedade com fome e ficam se alimentando para saciar esse buraco interno, esse vazio interno ou essa ansiedade que não tem fim. A gente está falando aqui sobre a lógica, e a lógica é que você não deve confundir a sua ansiedade com fome. A outra questão que a gente precisa ficar atento é não confundir
a sede com fome. Então, às vezes a pessoa não ingere a quantidade de água que necessita e ela confunde a sede com fome. E aí se alimenta e nunca se sacia, porque na verdade não era fome, era sede. E por último, você deve ficar atenta em não trocar 6 por meia dúzia. Mas o que seria isso? Vamos falar na parte calórica. Então as pessoas hoje estão acostumadas a comer tudo sem glúten, sem lactose. Elas vão lá, elas deixam de comer uma bolachinha recheada que elas estavam acostumadas a comer a vida toda e elas vão lá e compram 5, 6 pacotes de bolachas sem glúten, sem lactose. Pode ser que a qualidade seja melhor desse alimento industrializado, mas em termos de calorias, a quantidade que ela comeu vai dar quase na mesma daquele alimento industrializado que ela comia antes, aquela bolacha recheada. Então nós precisamos ficar atentas para não trocar 6 por meia dúzia. Eu não posso trocar a bolacha recheada que eu já comia antes por um monte de alimentos que são sem glúten, sem lactose, mas que em termos de calorias vai dar elas por elas. Então significa que eu volto a comer a bolachinha recheada? Não, não estou falando disso, estou falando que você deve evitar o consumo de industrializados em geral. Se você estiver fazendo uma refeição com macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, na quantidade ideal, o que vai acontecer? Você não vai ter essas vontades, esses desejos de ficar beliscando aqui e ali. Então me conta agora se fez sentido para você esse vídeo, se algumas dessas estratégias você já utilizava e quais os objetivos que você vem buscando e você não vem atingindo. Comenta aqui nesse vídeo que eu vou fazer mais vídeos trazendo esclarecimento aqui para vocês. Um grande abraço e que vocês tenham uma excelente semana.